But... Salve, galera! Como é que vocês estão? Olha só, mais um Papo Jovem na área. Que privilégio estar aqui com você, ligadinho. Estou aqui com a nossa amiga Samira. Diga aí, Samira. E aí, gente, quarto episódio. Estamos aqui com um convidado mais que especial, Pastor Hernandes, da PIB de Paraíso. Queremos agradecer a vocês pelo privilégio de poder fazer parte desse ambiente tão abençoado para buscarmos adorar a Deus e transmitir conteúdos para abençoar a vida da nossa juventude. Viu? Glória Alegria a de Deus. estar aqui. Amém. Pastor Hernandes, que tem um sobrenome que é muito confundível. Não podia deixar de fazer essa piada. Pastor Hernandes Lima Lopes. Lima Lopes. Quase Dias Lopes. Falta pouco. Geralmente o povo costuma dizer, eu pensei que era o Hernandes Dias Lopes. Eu falo, sou genérico. Alguém já foi para um evento assim? O pastor Hernandes Lopes vai pregar e chega lá. Muitas vezes o povo me apresentou como Dias e na verdade é Lima, né? Legal. Meu parente, inclusive. Eu sou Lima também. É? Olha aí, Sou. tá vendo? Estamos em família, então. Não é? Tomara que seja, e que você tenha uma herança boa, né? E aí, pastor, privilégio ter o senhor aqui. A gente quer conhecer um pouco da sua vida, do seu ministério, Certo. como o senhor chegou até aqui hoje conosco e quem é o pastor Hernandes Dias? Conte um pouco da... Dias? Olha, até eu confundi agora. É o Lima. Lima. Queremos o senhor Faz aqui, pastor parte. Hernandes Dias Lopes. Aí, tá vendo? Chegar no senhor aí. Tinha que fazer os dois juntos, né? Ia ser Já muito bom. pensou? Ia ser muito bom. Mas enfim, pastor, quem é o pastor Hernandes? De onde veio? O que come? Quantas horas por dia dorme? Você é tocantinense? Eu sou tocantinense, vim de Pedro Afonso, Tocantins, cidade aqui muito próxima, entre Guaraí e Palmas. Fiquei lá até os 22 anos, onde tive a oportunidade de conhecer o Evangelho, saí do mundo do alcoolismo e dali comecei então a aprender sobre o Evangelho. Algum tempo depois Deus me chama, eu vou estudar no seminário de Araguaína. Deixa eu só arrumar o microfone. Tive a oportunidade de ali poder encontrar minha esposa, Naísa, conhecê-la, né? Começamos o namoro, um ano depois nos casamos e eu comecei o meu trajeto ministerial mesmo em Araguaína, do Tocantins. Estou hoje há 17 anos convertido, dos quais 12 anos eu estou pastoreando a Igreja do Senhor. O senhor ficou quanto tempo em Araguaína, pastoreando? Eu fiquei 10 anos no total. Eu passei 2 anos como seminarista na Igreja Batista Betel. E dali a Igreja Batista Boas Novas me convidou para assumir o pastorado. E eu tive o privilégio de passar com aquela igreja 8 anos. Aprendi muito, servi muito e tenho gratas lembranças do tempo que nós passamos lá juntos. Agora, atualmente eu estou à frente da primeira Igreja Batista em Paraíso do Tocantins. Já está indo para quase 4 anos. Um bom período. Conta pra gente, pastor, um pouco dessa transição. O senhor falou que saiu do mundo do alcoolismo para uma vida de intimidade com Deus. Como foi o processo de chegar lá? Bem, eu estava depressivo aos 20 anos de idade e aos 21 anos com desejo de suicídio. Eu era constantemente atormentado por tudo aquilo que vinha como consequência da entrega aos vícios, aos prazeres. Sua família não era quente, então? Não, ninguém. Eu sou, da minha família, o primeiro convertido e tive a oportunidade de, com o passar do tempo, alcançar minha mãe e uma irmã minha para Cristo e estamos lutando para alcançar mais 2. E eu então vivi no alcoolismo durante muito tempo e eu constantemente tinha desejo de suicídio. Então a minha oração, o meu desejo, nem oração, porque na época eu não tinha muito intimidade com oração, né? Aí meu desejo era sair. Aí na época de depressão aguda, eu chamei a minha mãe e disse para ela, mãe, eu preciso de ajuda, senão eu vou me matar. Como uma boa mãe, ela pegou, me levou a uma série de lugares, centro de macumba, o benzedor, me fez eu tomar garrafadas para largar o álcool e nada teve solução. Por uma ação de Cristo na minha vida, minha formatura foi na Igreja Batista, lá Nova Jerusalém, em Pedro Afonso. Não teve pregação, mas teve muita adoração. E eu fui tocado ali por Deus. Após 3 meses eu voltei àquele lugar. A pregação era baseada em João 8,36, Jesus, a verdade que liberta. A pregadora falou da minha vida inteira e ali ela fez um apelo no final.
E eu entreguei a minha vida a Jesus ali, e ali começou o meu processo de libertação do álcool sobre a minha vida. E desencadeou um processo grande de santificação, uma série de áreas na minha vida, né? Então, ali começou a minha história no Evangelho. E quando foi que o senhor recebeu o chamado pastoral? 2 anos depois de convertido, eu entrei numa crise. Eu tenho que estudar. E eu não queria estudar. Mas a minha consciência, ela foi ampliada depois do Evangelho. Eu percebi que eu precisava estudar para crescer na vida, ter uma própria profissão, sustentar minha família e por aí. Aí nessa época eu comecei a orar a Deus sobre o que Ele queria para mim. E aí foi nesse processo que eu senti o desejo de dedicar a minha vida à obra pastoral. Isso em Pedro Afonso. Isso em Pedro Afonso. Comuniquei ao pastor da igreja, ele me encaminhou ao seminário para a semana aberta, eu estive lá, ouvi a palavra e voltei convicto de que eu queria ser pastor no decorrer da minha vida, né? E ali foi então onde Deus usou aquele ambiente, seminário, para poder despertar a vocação dele em minha vida, né? Então foi nesse ambiente todo. Mas aí o senhor, esse processo do seminário, o senhor foi enviado pela igreja de Pedro Afonso? Fui enviado pela igreja de Pedro Afonso ao seminário de Araguaína. E aí, estando no seminário, foi quando o senhor passou a congregar na igreja em Araguaína. Isso, aí eu passei a congregar em Araguaína, na igreja Batista Betel, né? E aí eu fiquei ali 2 anos, como eu disse ainda agora há pouco. Mas aí quando o senhor passou a congregar, o senhor, depois disso, ficou como seminarista da Betel, não mais de Pedro Foi, Afonso. como eu já tinha um costume de pregar em Pedro Afonso e a igreja Batista Betel estava sem pastor, na época me convidaram para ser seminarista e contribuir com a área da pregação. Legal. E ali eu tive a experiência de passar 2 anos servindo aquela igreja, aprendendo, né? Eu até brinco com os irmãos que alguns deles foram os meus cobaias, né? Uhum. Primeiro experimento. E foi muito bom para mim. Cresci muito, aprendi muito e guardo gratas lembranças do tempo que passei ali. Legal. Pastor, o tema que a gente vai conversar hoje, eu acho que inclusive fez muito sentido esse testemunho. Vamos falar sobre o devocional. Bom. Eu acredito que uma grande dificuldade de quem começa os primeiros passos na fé, e até mesmo de quem já está há muito tempo, é justamente a forma correta, né, digamos assim, de ter uma vida devocional. A gente queria entender um pouco do senhor, como foi essa transição do Hernandes, recém-convertido, entendeu o que é devocional, e o Hernandes de hoje. E aí fazendo essa... Fugiu a palavra agora. Alinhando esses dois pensamentos aí, defina pra gente o que é a devocional dentro da sua perspectiva, né, dentro do seu testemunho. Mas antes eu queria saber como é que você ouvia isso. Ok. Quando você se converteu, vida devocional, foi assim, não sei o que é, foi natural, te ensinaram. Na época a gente via como algo muito estranho, porque não é do nosso convívio lá fora da igreja ouvir esse termo, né? Agora, para mim foi uma novidade maravilhosa, porque me apontaram o caminho da comunhão com o Senhor. E alguém já disse certa feita que se nós fracassarmos na nossa comunhão com o Senhor, nós vamos fracassar em tudo. Então me apontaram esse caminho. Para mim, devocional são os meios pelos quais nós temos comunhão com o eterno, com o sagrado, com Deus. E foi fundamental, porque todo o meu processo de libertação, também chamado de santificação, na Escritura Sagrada, teve início com o ato de eu buscar me devotar a Deus, a sua pessoa, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, por meio de uma série de disciplinas espirituais que a Bíblia disponibiliza para todos nós. Ninguém começa com desejo no coração de fazer devocional. A nossa carne, segundo a Escritura, ela batalha constantemente para nos furtar desse ambiente transformador que é a presença de Deus. Então não foi algo fácil, mas eu fui tomando, com o passar do tempo, a consciência de que era necessário a minha vida devocional para que eu tivesse vida espiritual. Então eu tenho o hábito de falar que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Então devocional é para adulto, gente que entendeu a responsabilidade de andar com Deus e ao mesmo tempo o privilégio de ter comunhão com Ele.
Então, ali começou esse grande processo de modificação no meu caráter, na minha vida e uma série de áreas. Muitas áreas mesmo, viu? O que deixou o senhor mais assim, uma experiência do início da sua vida cristã com devocional, uma experiência que te deixou assim, deslumbrado, não sei se essa seria a palavra, mas você ficou impressionado com veio o resultado ali da sua vida, da sua dedicação na vida devocional. Olha, eu acho que essa pergunta ela é muito importante se eu voltar na minha história, porque como eu vim de muitos vícios, né? O alcoolismo citado era só um. Mas um texto bíblico me foi apresentado desde o início da minha caminhada e ele faz parte da minha história de devoção com o Senhor. Quando Paulo escreve ao pastor Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, versículo 8, ele usa assim a seguinte expressão: olha, o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa. A palavra aqui, piedade, ela nos leva à compreensão de dedicar-se, buscar ou se entregar a alguém. E aqui a piedade não é aquilo que nós comumente entendemos como um ato de caridade a um necessitado. A piedade ali, ela pode ser resumida no conjunto de disciplinas espirituais que nós precisamos ter para poder nos relacionarmos adequadamente com Deus. Dentro desses três, nós citamos os pilares principais: a vida de oração, a vida da escritura sagrada, leitura bíblica, e a vida do jejum. Então, quando nós nos dedicamos a essas três coisas, nós estamos buscando viver uma vida piedosa, porque são essas bases que vai nos possibilitar de vencermos as tentações que vão surgir diariamente diante das nossas vidas e nos manter mais conectados com o coração de Deus, né? Coincidência ou não, ontem à noite eu estava assistindo uma live do Hernandes Dias Lopes Olha aí. falando sobre oração. Ai, Então eu que já bacana. quero puxar aí o primeiro pilar da vida devocional, né, sobre oração. E aí ele traz exatamente sobre isso, né, que às vezes as pessoas, ainda mais o pessoal que está começando ali na vida cristã, por que eu tenho que orar se Deus sabe de tudo? Perfeito, perfeito. Essa é uma dúvida comum, né? Por que fazer se Deus já sabe? Bem, vamos pensar na oração como um meio de comunhão. Deus é nosso Pai e é desejo dele que nós nos relacionemos com ele continuamente. Nenhum pai amoroso, prudente, gostaria de ter um filho que não quer conversar, dialogar, manter contato com ele. Dentro dessa percepção, nós precisamos voltar para o que a Escritura diz. E em Lucas capítulo 11, os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho que esse é o ponto primeiro, sabe? A base. Logo, se os discípulos estão pedindo, é porque eles reconheciam que não sabiam. Então tem muita gente que acha que sabe, por isso não busca ajuda para poder desenvolver. É uma pitada de orgulho, porque nós vivemos na época em que todo mundo tem que saber de tudo, né? Então os discípulos foram lá: ensina-nos. Logo, a oração pode ser aprendida, e se ela é aprendida, ela também pode ser ensinada. A partir desse momento, Jesus Cristo vai falar a oração do Pai Nosso, ensinando ali o modelo da oração que deveria ser praticada. Não a oração em si, mas os princípios estabelecidos naquela oração para que nós pudéssemos fazer. Dentro desse ambiente, né, dessa fala de oração, tem alguns princípios importantes. Mateus 6,6, Jesus disse, né, quando for orar, entra no teu quarto. Então, eu acho que tem que ter um ambiente. O quarto aqui, necessariamente, não precisa ser o quarto, mas um ambiente onde você possa ter liberdade para se comunicar com Deus sem ser interrompido por aquilo que está à nossa volta, né, que não tira a nossa atenção. A segunda questão lá, ele estabeleceu uma relação. Ora ao teu pai. Porque a gente precisa entender que a relação da oração é uma relação entre filho e pai. E isso é muito importante. Muitas pessoas se perdem nessa compreensão. Olham para Deus como o Deus do Sinai, né? O Deus do monte. E ele é tudo isso.
Se você quiser chamar Deus de todo-poderoso, de onipotente, de onisciente, de onipresente, você pode fazer porque ele o é. Mas eu acredito que nada agrada mais o coração de um pai do que ouvir o filho dele chamá-lo de pai. Então é essa relação. Eu tenho um lugar secreto e eu tenho uma relação correta. Ao mesmo tempo, o texto diz que ele vai me recompensar, porque a oração também gera recompensa. Aí eu me lembro de uma frase muito boa do Leonardo Riverhill. Ele escreveu um livro muito bom, Por que Tarda o Pleno Avivamento? E ele diz nesse livro dele algo assim que me impactou muito. Ele falou que a oração em secreto é como um cajado que separa as ovelhas dos bodes. Somente as ovelhas oram em secreto. Então essa frase me impactou muito. Há uma necessidade de estarmos continuamente em oração em secreto com o Senhor, para poder nos relacionarmos corretamente com Ele. Pastor, então essa oração devocional é uma oração de comunhão, correto? Perfeito. Por que eu pergunto? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que oram, igrejas que fazem campanha de oração e não no sentido de estar errado. Mas, para mim, parece muitas vezes que a pessoa se dedica a um tempo de oração querendo um favor de Deus. É meio que como vou orar porque preciso de algo e não entende que a nossa oração ela não move o braço de Deus, a mão de Deus a nosso favor. É uma forma de conexão para que a gente entenda a vontade dele e tenha esse momento de comunhão. E não apenas, Senhor, preciso passar na prova, Senhor, preciso, sei lá, fazer uma viagem, preciso de um emprego, né? E eu acho muito interessante essa fala que o Senhor trouxe do secreto. E me traz muito a ideia de realmente se abrir o coração para um pai. E não apenas ter um momento ali estrutural, litúrgico, de, sei lá, cumprir uma rotina, sabe? E às vezes, quando eu ouço a palavra devocional, e na igreja eu lidero juventude, e já ouvi muitos jovens falando isso pra mim, né? Como fazer um devocional, o que é devocional? Porque parece muito isso, sabe? De vou cumprir uma rotina, vou sentar na minha mesa de manhã, vou abrir livros aqui que são de devocionais, vou botar uma música e acabou. E bate um ponto, mas parece que é muito mais profundo que isso, né? Esse entrar no secreto. Eu concordo com você. E eu volto até o texto que nós citamos. Jesus diz assim, entra no quarto. Nós sabemos que, à luz da Escritura, Deus sempre olhou para Israel como a sua esposa. Deus, Pai, enxergou Israel como a sua esposa. Então ele se via como marido. No Novo Testamento, Jesus é o noivo. E a igreja é a noiva. Quarto é lugar de quê? De intimidade. Por isso Jesus Cristo diz, entre no seu quarto. Qual é a ideia? Eu quero ter intimidade com você. Obviamente, nós estamos falando de uma intimidade espiritual. Mas é o lugar onde os amantes se relacionam. Amante no sentido de amar. Né? Então, o que Deus quer é isso. Ele quer que nós o acariciemos com a nossa oração. E Ele também quer abençoar as nossas vidas. Eu tenho um problema com a campanha, porque a campanha tem início, meio e fim. E a proposta da oração é orar sem cessar. Então, nós temos muitas recomendações na Bíblia nos ensinando a perseverança. Não é algo formal. É um diálogo. É uma relação entre duas pessoas que se amam, que se querem, que almejam o bem um do outro. No caso, nós, para Deus, podemos almejar o que é, Ele já vai ter tudo. Mas Ele quer isso. Então, eu diria que as bênçãos, como você bem citou, seria a consequência de uma comunhão verdadeira com o Senhor das nossas vidas. Porque a oração não é só um meio de barganha. Embora nós somos incentivados pela Escritura Sagrada a pedirmos coisas a Deus. Mas quando nós nos relacionamos adequadamente com Ele, é impossível não sermos abençoados. É impossível. Inclusive, no final do texto lá, diz que Ele vai vos recompensar. Essa palavra recompensa do grego significa salário. E salário é o resultado dos nossos esforços mensais. Então, Deus coloca a oração no campo do serviço.
né? Logo, quem trabalha vai ter uma recompensa, vai ter um salário. Aí um escritor de um livro chamado Aprendendo a Orar com Quem Ora, ele diz uma frase muito boa, que a oração não é um substituto do trabalho, ela é o próprio trabalho. Então, às vezes que nós mais trabalhamos para Deus é um dos períodos que nós mais oramos. Trabalhar com a força do braço não é adequado. Temos que trabalhar com a força do Senhor. Crente que ora recebe resposta, igual a música. Recebe, nem sempre recebe a resposta que quer. Mas Deus sempre responde as nossas orações. Nem sempre responde dentro do tempo que nós gostaríamos de ouvir. E a gente precisa entender que muitas vezes até o silêncio de Deus já é um meio dele estar nos respondendo. Ele costuma fazer isso, porque é o que nós menos gostamos. Nós estamos preparados para o sim, nós estamos nem tão mais preparados para o não, mas o espere é um lugar difícil para as nossas vidas, né? E ele costuma fazer isso com a gente. O legal quando se tem essa vida de intimidade, pastor, é justamente a gente entender e aceitar. Às vezes não concordar porque somos falhos, mas o não é o não, e esse lugar de intimidade nos permite isso. Ouvir a voz de Deus, reconhecer que vem dele a resposta negativa e esperar, sabe? E acho que muito ligado a esse tema, como parte da outra tríade que o senhor falou, o jejum, né? Eu acredito assim que a vida devocional não é feita só de oração, como o senhor citou. E o jejum é uma temática bem... até pouco abordada, né? Pouco abordada. E para muitos é um mistério ainda, como é que jejua. Exatamente. Posso jejuar de televisão? E confesso ao senhor que aprenderei bastante aqui agora nesse debate sobre jejum, viu? Porque realmente é um assunto pouco abordado, pelo menos no meio em que eu convivo. Hoje, graças a Deus, muitas igrejas estão sendo despertadas para uma vida de jejum. Mas a gente queria entender um pouco, inclusive falando em jejum, o senhor pode... suquinho aqui, galera. Obrigado. Pode tomar, fica à vontade. Especial. Vamos oferecimento da Camila. Hoje nós temos um novo sabor. Quem vai experimentar para descobrir? Eu acho que é limão. É limão? Pô, acertou, muito fácil. Limão. Né? Olha aí. Já vou experimentar também. Mas aí, pastor, jejum. E a Samira tocou num tema muito legal, né? Porque quando a gente vai para a Bíblia, obviamente a gente não vai ver jejum de rede social, não tinha, claro. Mas se a gente for ver todos os exemplos, a gente vê que o jejum é realmente algo voltado pro alimento. Mas aí, contextualizando para nossa galera, jejum de rede social, pode ou não pode? Vamos por etapa, né? Eu acho que é um assunto bem delicado, porque é pouco abordado, e eu acho que muita gente tem muitas dúvidas sobre o assunto em pauta. Então, eu começaria com uma frase do John Wesley, que ele disse o seguinte: dos meios de graça, o jejum é o mais mal compreendido dentro das igrejas. Alguns o exaltam acima da razão e da escritura sagrada. Outros o negligenciam totalmente. Como eu sou de uma denominação histórica, né, o nosso povo, então nós estamos mais arrolados ao grupo das pessoas que negligenciam, porque há pouca abordagem sobre o tema em apreço. Então, o que nós diríamos? Que o jejum, ele tem a sua origem, a sua raiz, a palavra grega do jejum, ela nos traz a ideia de abster-se de alimento. Agora, eu começo com alimento. Não significa dizer que eu vou só ficar sem comer. Porque se eu me abster do alimento e passar o dia inteiro nas redes sociais, eu estou fazendo regime, estou fazendo jejum, não é? Porque eu não vou comer, mas eu vou desperdiçar o tempo do jejum com coisas que são distração, que pode me tirar do foco principal. Então, assim, olhando para essa ideia do jejum, os homens de Deus na história não somente falaram sobre jejum, mas também jejuaram. Nós temos a história da igreja, nós temos no Antigo Testamento, e nós chegamos aí na pessoa do próprio Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz a Bíblia que ele passou 40 dias sem comer. Então você já observa aqui a abstinência do alimento físico. Você vai encontrar também o jejum parcial. Por exemplo, você vai observar lá Daniel
tirando um determinado tipo de alimento, se dedicando só aos legumes. E tem aí também um outro grupo que coloca o jejum total, que é a abstinência de água e de alimento. Eu diria que as redes sociais e tudo mais deve fazer parte como consequência do jejum, não somente a rede social em si. Porque se jejum é fome de Deus, como o teólogo já disse, eu preciso me alimentar dele. Então eu tenho que me abster de tudo aquilo que serve de obstáculo entre eu e o propósito que eu estou jejuando. Então eu preciso ter essa ciência. Eu, particularmente, acredito que num período de jejum, você deveria ficar não somente longe das redes sociais, mas de tudo aquilo que tira o seu foco. Tudo. Incluindo redes sociais, WhatsApp, pode ser um filme, né? Porque algumas pessoas vão jejuar e hibernam em uma série, né? Sim. Na Netflix, né? Então, o propósito do jejum já foi. Nesse período, eu preciso buscar Deus, eu preciso orar, eu preciso buscar ouvir a sua voz, eu preciso orar a palavra, porque a gente precisa entender isso. E eu preciso, claro, né, buscar adorá-lo. Então, eu diria que engloba isso tudo, mas não se resume somente nisso. Na comida. Então, o propósito do jejum é a comunhão, não passar fome, né? A gente vê exemplos, por exemplo, Coríntios, se eu não me engano, no 2 Coríntios, tem uma passagem muito legal que Paulo descreve. Ele vai falando que já fui apedrejado, já fui preso, já fui açoitado. E aí eu acho legal que ele fala assim, passei fome e jejuei. Então ele traz essa diferença, né? Que realmente o jejuar não é você passar fome, o jejuar é você ter esse momento de comunhão com Deus, né? Agora sim, pastor, como jejuar? Tá? E eu vou explicar o porquê dessa pergunta. A gente vê muita campanha, né, de jejum e às vezes até de forma imposta sobre a pessoa. Perfeito. Você faz parte de um grupo que a igreja toda vai entrar nesse processo, nesse propósito de jejum, e você entra, você nem sabe o que significa. Aonde que entra o jejum na minha vida, de forma pessoal, né? Perfeito. Eu acho que o jejum, ele tem a porta de entrada na consciência do crente que entende que necessita ter mais comunhão com o Senhor. Então, é uma questão pessoal. Nós não estamos discutindo questão de salvação e tal, mas de uma disciplina espiritual. Agora, partindo do pressuposto que Jesus Cristo jejuou e que ele nos ensinou sobre o jejum, nós temos que pensar sobre isso. Porque ele diz assim, ó, em Mateus capítulo 6 também, ele fala assim, ó, quando jejuardes, percebe que ele não está falando se, né? Ele está usando aqui o advérbio de tempo, quando. Logo, no mínimo, o texto está nos ensinando que ele tinha a expectativa de que nós jejuássemos, né? Então ele vai condenar ali a finalidade errada do jejum, porque os fariseus jejuavam não porque eram piedosos, mas porque eram vaidosos. A intenção deles não era ter comunhão com Deus, era chamar a atenção dos homens. Então Jesus vai fazer essa correção ali diante deles. Agora, o jejum é pessoal. Não existe uma regra. Luciano Subirá, escrevendo seu livro A Cultura do Jejum, ele diz que a regra do jejum é não ter regra. Percebeu? Eu acho isso muito importante. Em qual sentido? Porque eu não posso engessar o jejum. Por exemplo, um diabético, quanto tempo ele pode ficar sem comer? Vamos olhar para a situação do diabético. 3 horas? Ok. Então ele faz o jejum de 3 horas. Nesse período, ele consegue ficar sem comer e sem beber? Possivelmente, não. Então ele vai fazer só da alimentação. E nessas 3 horas, ele vai dedicar-se o máximo que puder para poder buscar a Deus por meio do jejum. Agora, tem pessoas que fazem 48 horas, 24 horas de jejum. 21 dias, né? Buscando 21 dias. Campanha de Daniel. Né? Campanha de Daniel. Outros fazem o jejum total. Outros fazem o jejum parcial. Então, eu acredito que nós precisamos colocar em prática. Eu tenho um hábito na minha casa, junto com a minha esposa, de jejuarmos. Então, nós costumamos tirar, geralmente, os sábados, não todos os sábados, mas geralmente os sábados, para nos revertirmos do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de culto, nós temos 2 ministrações, temos escola bíblica dominical. Então, a gente tira esse tempo para se consagrar.
Aí nós levantamos cedo, às 6 da manhã, antes das crianças acordarem, nós temos 2 filhos. E antes dos meninos acordarem, nós fazemos o nosso culto doméstico. Então, tiramos um texto bíblico, cantamos algumas músicas, né? Ela canta, eu acompanho, porque a minha voz, se cantar, já vai dar problema, né? Nós cantamos algumas músicas e oramos. Aí, depois disso, esse é o meu acordo pessoal, não é uma regra, não é uma lei, né? É o que eu faço, né? Então, ela passa a orar nas horas pares e eu fico orando nas horas ímpares. Então, nós passamos o dia inteiro. Quando dá 6 da tarde, ou às vezes 18 horas, melhor dizendo, às 20 ou 21, aí nós encerramos com outro culto, né, coletivo, novamente, eu e ela, e normalmente nessa hora as crianças, e ali encerramos o nosso período de jejum. Então é um dia inteiro dedicado a louvores, a pregação, a oração e a prática do jejum. Então faz muito bem. O jejum, ele mortifica a nossa carne, sabe? Essa nossa natureza que guerreia contra o nosso espírito, que o tempo inteiro quer nos levar a ceder a ela. Então nós terminamos nos sentindo mais mortificados. E sem falar que o jejum traz consigo recompensas, né? Por exemplo, Marcos 9 tem lá a historinha do pai que tinha o seu filho endemoniado, que chamou os discípulos para expulsar o demônio, juntou lá todos os discípulos, né? Imagina essa reunião, fosse um assembleiano, falava bem alto, sai, né? Fosse um batista, falaria mais moderado, mas estava lá a galera toda orando e o demônio não ia embora. Jesus desce do monte, ora pela criança e a criança é liberta, o demônio é expulso. Aí os discípulos depois interrogam Jesus e eles fazem uma pergunta assim interessante. Senhor, por que razão nós não podemos, não quisemos não, por qual razão nós não podemos, não conseguimos expelir o demônio? Aí Jesus diz assim, ó, esta casta não pode ser tirada a não ser por meio de oração e jejum. O que Jesus está dizendo para nós é que o jejum também nos reveste de poder e que algumas vitórias nossas nós só teremos quando associarmos a oração ao jejum. Então tem muita gente que fica só na oração. É maravilhoso orar, mas se você puder, jejuar vai te fazer muito bem. E algumas vitórias que você almeja, até sobre o pecado, porque ele nos mortifica, você vai conseguir dessa forma. Eu tenho uma série de vitórias no meu processo de santificação que eu consegui alcançar depois que me dediquei ao jejum e à oração. Então, não é uma experiência que deve ser praticada por todo mundo, mas fica aqui o meu testemunho que talvez, né, constrange alguém a também praticar. Já me constrangeu, tá ao bom? jejum, Já né? funcionou. Pastor, Que bom, o senhor que bom. considera importante a oração como igreja? A gente vê, por exemplo, em Atos um relato de que quando Barnabé foi escolhido, né, o texto diz, Atos 9, se eu não me engano, 13, Atos 13, que eles estavam juntos, a igreja orava e jejuava, e através disso, né, eles ouviram o Espírito Santo, separe Barnabé para mim e tal, e teve imposição de mãos, enfim. Mas para mim esse texto ele remete muito dessa importância da igreja como um todo estar junto em adoração e oração e também no jejum. O que que você acha sobre isso? Você citou um texto muito bom, né? Porque você está citando Atos 13. Ali vai se originar a primeira viagem missionária. A igreja está num ambiente de adoração. Uhum. Estão jejuando, estão orando, estão adorando a Deus. E nesse período de jejum, o coração dos crentes, né, assim podemos dizer, ficou sensível. E o Espírito Santo falou. No Espírito Santo não só falou, a igreja ouviu. Percebe? Porque muitas vezes o Espírito Santo está falando, mas a igreja não está Não ouve. ouvindo. Por quê? Porque os corações estão endurecidos. Então o jejum, ele amolece o coração do discípulo para que ele ouça o timbre da voz do seu bom pastor, a saber, Jesus Cristo. Então a igreja passa ali por esse período de oração e jejum e ali é desencadeada uma grande obra missionária a partir de uma igreja gentílica, que era a igreja de Antioquia, e ali se desemboca então a grande viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho até que se nós fôssemos mais eficientes na nossa devoção,
colocando aqui, nós também seríamos mais eficientes na nossa proclamação. Porque você vai perceber que eles jejuam e oram, depois vão. Uhum. Nós normalmente queremos pregar para depois jejuar e orar. Então eu compararia o jejum e a oração ali como o ato de você se abastecer, né? Você é preenchido pelo poder de Deus, é revertido. E aí depois você então vai gastar esse combustível, né? Anunciando o evangelho. Eu vejo como algo fundamental para as nossas igrejas, para as nossas igrejas. Ou jejua e ora só quando vai fazer algo, né? A gente vê muito isso. Quando Vai precisa tomar uma decisão importante, quando tá vamos num orar momento juntos, difícil. vamos fazer jejum. É porque o jejum tem vários benefícios, né? A gente pode ser recompensado pelo jejum, né? Se você olhar o livro de Esté, você vai ver que o povo judeu tinha o decreto de morte estabelecido. Juntou Esté, Mardoqueu, os judeus dedicarem oração para Deus livrá-los daquela situação. E no final do jejum, Deus atendeu e livrou eles da situação. Agora, eu acredito que o jejum, primariamente, tem como base a comunhão com o Senhor e a mortificação da nossa natureza terrena, né? Para que nós sejamos menos carne, né? E mais espírito. Então, eu acho fundamental. O senhor acha que isso tem muita relação também com a falta de conhecimento de Bíblia mesmo? Com certeza. Eu acho que isso tem vários fatores. Primeiro, porque nós somos bons para comer. Para jejuar, a gente não é tão bom assim, né? Isso é uma verdade. Eu não me lembro a última vez que alguém disse: olha, vamos fazer uma reunião para jejuarmos. Eu nunca ouvi. E eu tô como pastor já há um bom tempo. Mas a reunião para comermos, ela aparece diariamente. Então, primeiro, a gente jejua pouco porque a nossa natureza quer o oposto. Segundo, sim, eu acho que existe também muita desinformação, né? Ou ausência mesmo de informação total. Nós encontramos pouco incentivo ao jejum. Aí eu diria até do nosso lado também como pregadores, né? Uhum. Dificilmente você chega numa igreja e alguém está pregando naquele dia sobre jejum. De outra forma, existe o desinteresse do povo em ler a Bíblia. Se nós lêssemos a Bíblia, nós já saberíamos que o jejum é uma disciplina disponível para nos outorgar ainda mais graça na nossa comunhão com o Senhor. Então, eu acho também, sim, que existe muita ignorância aqui no sentido de ausência de conhecimento sobre a importância dessa disciplina. E vale a gente se esforçar para incentivar e praticarmos também o jejum, né? Não só falarmos sobre jejum, mas jejuarmos em si. Pastor, o texto lá de João 4, né, da mulher samaritana, quando Jesus termina o diálogo com ela, os discípulos voltam com a comida e perguntam se ele não está com fome. Caracteriza um jejum, que ele fala, minha comida é fazer vontade do meu pai, ou não? Não, nesse texto especificamente, o contexto não nos deixa entender que era um jejum. Uhum. Mas se você quiser encontrar, você vai ver Jesus falando sobre jejum em Mateus 6. Você vai encontrar Jesus falando sobre jejum em Lucas, se não estiver enganado, capítulo 11. Você vai encontrar o próprio Jesus jejuando em Mateus capítulo 4, aquele momento da tentação. Talvez por isso, né, ele tenha encontrado tanta força ainda para vencer tudo aquilo que o inimigo propôs. Então, existem outros textos. Esse necessariamente não falaria de jejum, né? Mas nós encontramos outras bases, né? Você está falando de Jesus, dos apóstolos, na igreja que você citou agora, né? Atos 13, jejum também. Coríntios, que você citou ainda agora, Paulo, falando dos jejuns também, né? Então, tem várias outras passagens da Bíblia que nos incentivam a jejuarmos. É pecado não jejuarmos? Eu não diria isso, né? Mas eu acredito que você perde quando deixa de acessar um meio de graça disponível para você crescer no conhecimento de Deus, né? Eu acho que nós perdemos quando não jejuamos. Pode falar. Como o senhor incentivaria os jovens a jejuar mais? Eu incentivaria dizendo o seguinte: isso é um meio disponível que nós temos, dado por Deus para nos fazer crescer. Se Jesus é o nosso modelo e ele está falando sobre jejum e ele jejuou, então, e eu quero me parecer com Cristo, por que não jejuar? Primeira questão seria essa ideia. A outra é: por que o jovem deveria jejuar? Porque para vencer as tentações nesse mundo pós-moderno, onde
cada tentação vem mais colorida do que a outra. Então, assim, nós precisamos ter base espiritual, força de Deus para poder vencermos. E o incentivo que eu dou para eles é a pessoa de Cristo, que se ele não for o suficiente para me incentivar a prática do jejum, dificilmente nós vamos encontrar outro meio, né? Ou outra razão para jejuarmos. E eu diria que a juventude ela necessita de períodos de dedicação intensa do Senhor, né? Eu venci pecados por causa do jejum na minha vida. Eu venci pecados que eu não conseguia vencer até começar a prática do jejum. Então, talvez os jovens estão nos assistindo aqui, né? E tem tantos deles presos em tantas situações, tantas prisões da carne, do inimigo. E para eles vencerem, eles precisam se abster do alimento físico para poder buscar o alimento espiritual. Aí Deus vai dar graça, Deus vai dar autoridade, Deus vai dar poder, as cadeias vão ser quebradas e eles vão encontrar a liberdade que precisam somente na pessoa de Cristo, né? Certo. Pastor, para a gente introduzir o outro ponto da tríade, a palavra, eu queria que o senhor explicasse para a gente a distinção, se houver, né, da leitura da palavra devocional e a leitura da palavra de estudar mesmo, né? Ok. Como eu falei anteriormente, geralmente o meu entendimento desse tempo de devocional, ele é um tempo reduzido, né? Reduzido no sentido de não é aquele que eu vou parar para estudar a Bíblia, me corrija se eu estiver errado, mas é o meu entendimento. Tem realmente diferença essa leitura? Como é que o senhor faz? O que o senhor indica pra gente? Bem, eu vou partir da minha experiência pastoral. Nós entendemos que existe a leitura analítica, o pastor. Ele vai ler para preparar um bom sermão. Então eu vou analisar, né, detalhadamente o texto para extrair do texto lições para edificar a igreja. E eu faço a minha leitura devocional. Então eu não posso misturar, porque se eu ler a Bíblia só para pregar, percebe, eu estou lendo a Bíblia só para os outros. Sim. Então eu tenho que ler a Bíblia para mim, para a minha pessoa. E a minha devocional é uma, a minha leitura analítica, ela deve ser outra. Então eu vejo essa diferença no campo daqueles que exercem o ministério de ensino. Né? Então eu costumo dizer que a base da nossa vida de pregação, eu como pastor, tem que ser a minha vida de devocional. 90% das minhas mensagens Deus me dá enquanto eu estou lendo a escritura para mim. Entendeu? Então, como diz um amigo, né, a gente tem que ler a escritura com a enxada na mão, puxando sempre pra gente, né? Porque é isso. Né? Então, existe sim essa diferença, com certeza. O que o senhor acha de livros de apoio para devocional? Vamos lá. Eu tenho uma crítica incisiva aos livros devocionais em alguns sentidos, não em todos. Primeiro, eu acho muito bom o livro devocional. Eu acho que todo mundo deveria ter um devocional paralelo. Mas deixa eu te falar, você vai ler o comentário de alguém sobre um texto. Alguém lá pega um texto bíblico, lê, e aí depois ele faz um comentário sobre o texto, com algumas aplicações. Então a sua leitura bíblica fica muito resumida. Você passa a ler um versículo, depois o comentário. Vamos pensar no manancial, entre outros, que é muito comum em nosso meio. O autor, ou o escritor, melhor dizendo, tinha boas intenções. Qual é o problema? É que eu fico só com essas pequenas porções da escritura e não dedico tempo na oração. Então, eu acho que como um livro auxiliar, tudo bem. Agora, ele não pode substituir a minha leitura sistemática da escritura. O que as pessoas fazem? Abre a Bíblia e diz, o que Deus tem para mim. Né? E a depender da porção, então eles falam, não é muito isso que eu quero, deixa eu abrir outro texto. De novo. Né? Deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu tentar mais uma vez. E só abre no Novo Testamento, repara, nunca abre em Reis. Ou no Salmos, né? Aí o que acontece? Eu termino usando a Bíblia como mantra, como uma caixinha de promessa. Então, a minha orientação é que você escolha um livro da Escritura. Que você comece lendo o livro do começo até o fim. Todos os dias você lê um capítulo, a depender da sua disponibilidade, 2 capítulos, 3, e por aí vai. Você pode ir lendo. Quando você acabar esse livro,
você parte para outro livro. Nós temos 66 livros na Escritura Sagrada para lermos. Então tem muito conteúdo, tem muita fonte, né, de conhecimento disposto na Escritura Sagrada, ou disponível na Escritura Sagrada. E nós precisamos sim ler assim. Então a minha crítica aos devocionais é quando eu fico só nele, entendeu? Agora, quando ele é só um complemento, como algo a mais, eu acho que vem a calhar. Particularmente eu gosto de ler a Bíblia. É interessante, né? Já teve tempo que eu lia só o devocional. Eu também. Deixa eu confessar. Pode confessar pecado aqui? Pode? Eu também. Já fiz muito isso, viu? Já fiz. Eu lia o pão diário que a gente recebe toda virada de ano na igreja. O pão diário. E eu lia só aquilo. Não lia a Bíblia. Mas é interessante. Pastor, e a Bíblia também, né? Voltando lá na oração, né, nos ensina a orar a própria Bíblia, né? A Bíblia traz muitas orações e nos direciona a falar com Deus da forma que Ele deseja nos ouvir. E como que a gente pode aplicar isso melhor? Ok, nós estamos falando agora de orar a Escritura. Para eu orar a Escritura, eu tenho que conhecer a Escritura, não é? Então, eu não posso ficar numa parte, num fragmento da Escritura, fazer da Bíblia uma coxa de retalho e tirar a parte que mais me agrada, porque é outro mal, né? Da devocional é quando você escolhe os textos que vão massagear você, mas não vão confrontar você. Então, eu acho que nós deveríamos começar conhecendo a Escritura, né? Aí, diante disso, aí nós temos que nos voltar para a palavra. Particularmente, eu gosto assim, eu leio um texto e no final do texto eu olho quais foram os apontamentos que Deus fez, trazendo isso para a minha vida. E depois disso eu vou orar a Deus a respeito disso. Senhor, a tua palavra hoje me disse que eu preciso me arrepender. Ó Senhor, eu estou errando aqui. E eu queria nesse momento, à luz do que a tua palavra disse, dizer para o Senhor que eu não quero viver dessa forma, que eu estou arrependido, que eu preciso de mudança de vida. Ó Senhor, eu preciso ser mais manso. O texto está dizendo hoje sobre mansidão. Eu tenho sido bem áspero, né, com as pessoas e tal. Então eu vou trazendo isso. E eu vou orando pontualmente cada área do texto que falou a minha vida. Então eu entenderia que orar a palavra seria mais você voltar para os textos que estão falando ao seu coração. E aí você termina tendo uma oração mais bíblica, menos pautada no que você quer e mais pautada no que o texto está dizendo, no que a palavra de Deus está nos dizendo. Então eu começaria por aqui. Viu? E é bom que ajuda a gente até quando a gente, não sei o que eu oro, né? E a Bíblia tá cheia do que a gente orar. O tempo todo. Eu mandei hoje para uma irmã, eu fiz uma visita para ela semana passada. Ela estava com alguns problemas emocionais. E sempre que a pessoa está com problema, a minha pergunta como pastor é: como está a sua vida devocional? Né? 99% das vezes a resposta é tá ruim. Né? Então aí eu sempre vou indicando. Aí hoje eu mandei para ela, fizemos um calendário de oração de segunda a sábado. Esse calendário eu faço. Eu tenho lá em casa um caderninho de oração. Eu sei pelo que eu devo orar segunda. Esse caderno é famoso. Ouvimos falar desse caderninho de oração. É verdade, esse caderno é famoso, viu? Respostas, viu? Então eu oro segunda, terça, quarta, que eu vou dividindo. E aí no sábado eu só agradeço a Deus. E no domingo eu vou só adorar. Então, assim, eu indiquei para a irmã, coloquei lá, e ela vai preencher agora os dias de segunda. Eu dei diretrizes para ela, por exemplo. Segunda, ore pela sua vida profissional. Terça, ore pela sua vida amorosa. Quarta, ore por isso. Quinta, ore pela igreja. Aí eu pontuei algumas áreas da igreja. Sexta, por isso. Sábado, você vai só agradecer a Deus. Porque é isso, ó. Nós temos aí a oração de louvor. É uma área. Pouca gente faz isso, né? Mas louvar o Senhor nas nossas orações, que é elogiá-lo, dizer o quanto ele é belo, poderoso, pleno, né? Então você vai elogiar. Você tem a oração de gratidão, onde você reconhece a bondade de Deus sobre a sua vida. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus está sendo bom conosco, né? Aí você ora confessando, que é o momento que você tem para admitir a Deus os seus pecados. Você ora intercedendo, que é a ação de você orar por outra pessoa. E você ora pedindo. Pedindo é o que a gente sabe fazer, né? As outras a gente termina, às vezes,
esquecendo de praticar, né? Então tá aqui um leque de oportunidades. Não nos falta razões para orar, nos falta intimidade com Deus. Porque normalmente nós conversamos muito tempo com alguém que nós somos íntimos. Então a nossa ausência de intimidade com Deus limita nosso tempo de oração com Ele. Então diríamos que nós precisamos voltar a esse lugar. Não é falta do que orar. A gente tem coisa demais para orar. Se você começar a orar pelo seu irmão em Cristo, pela sua igreja, orar pelo seu pastor, que tem que preparar 2, 3 sermões toda semana para alimentar o rebanho, sabe? Orar pela família dele, pela família do pastor, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela liderança dele, para os irmãos compreenderem a luta e a lida que o ministério representa. Orar para que Deus empenhe o coração da liderança a andar sintonizado com o que a Escritura diz. Orar por santidade, por avivamento, orar por unidade, por arrependimento. Gente, nós poderíamos citar muitas razões pelas quais nós podemos e devemos orar. Então não nos falta razões, nos falta interesse. Tá bom? Interesse. Pastor, o senhor, no exemplo do caderninho, o senhor citou uma frase, que é uma pergunta que o senhor costuma fazer, eu achei bem interessante. Como anda a sua vida devocional? Geralmente essa palavra devocional remete muito realmente a esse período que a gente tira de 1 hora, 2 horas, 3 horas para a gente ler a palavra, orar, enfim. Mas é uma vida devocional, né? Não é um período do nosso dia. A gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que têm oração contínua. A gente vê em Hebreus, por exemplo, falando que Jesus, ele orava, ele chorava, derramava lágrimas em oração, ele tinha uma extrema devoção ao Pai. E eu quero que o senhor comente um pouco sobre isso, né? Desse entendimento que nós devemos ter enquanto cristãos, que não é apenas um período do nosso dia, é de fato a nossa vida ser uma vida de devoção. Perfeito. Nós temos aí 3 esferas. Tem a devoção coletiva, que é o culto. Domingo. É uma devoção coletiva. Nós temos a nossa devoção familiar, culto em família. E nós temos que ter a nossa devoção pessoal. Eu diria que o momento devocional é necessário, mas ele não pode, a nossa vida devocional não se encerra quando a gente diz amém para o nosso momento. Eu preciso continuar em espírito de devoção, de oração ao Senhor. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 23 vai dizer que tudo que nós fizermos, sejam em palavras ou em ações, deve ser feito tudo em nome de Jesus. Olha que coisa bacana. Agora aqui nós podemos estar no momento de devoção a Deus. Pode ser só uma reunião ou pode ser um momento de devoção. Quem é que vai dizer se isso é uma reunião ou é devoção? São os nossos corações. Percebe? Qual é a minha intenção de estar aqui? Então, o que eu me propus quando saí lá de Paraíso para estar aqui com os irmãos? Então, eu vou adorar o Senhor. Então, essa consciência, você vai trabalhar, aí você separa a vida secular da vida espiritual. Gente, não tem separação. Quer comais, quer bebais, quer trabalhais, quer cozinhais, né? Mas para a glória de Deus. Façais tudo para a glória de Deus. Então não há nenhum ambiente da nossa vida onde nós tenhamos a liberdade de não glorificar o Senhor. Então por isso que eu não penso só em momento devocional. Eu penso no momento como algo importante, mas eu quero estender isso para a nossa vida, sabe? Porque o momento tem início, meio e fim. E a nossa devoção a Deus não pode parar. Ela precisa continuar. Então eu acho que isso é produto de uma consciência, de que eu tenho que estar em conexão com Deus diariamente, ininterruptamente, dioturnamente, para me aproximar dele e receber as orientações dele para a minha vida. Né? Quanto que isso impacta na vida da igreja, pastor? O senhor como pastor? Essa pergunta ela é difícil de responder. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. É difícil, pastor, falar isso, mas vamos lá. 2 coisas que eu sou mais frustrado no decorrer do ministério. Porque nós não conseguimos persuadir a igreja a ler Bíblia e orar. As coisas que os pastores mais falam no púlpito, sabe o que é? Leia a Bíblia e ore. O que a igreja menos faz? Lê Bíblia e ore. Então, isso para um pastor é frustrante. Porque se nós
vivêssemos a proposta de Jesus, que é de ter comunhão plena com Ele, a realidade das nossas igrejas seriam muito diferentes. Por exemplo, se você olha para a igreja primitiva, você vai ver que em Atos 1,14 a igreja está orando. Capítulo 2, versículo 42, a igreja está orando. Atos 3, o capítulo, versículo 1, até cura do coxo, a igreja está orando. O capítulo 4, a igreja está orando. No capítulo 6, a igreja vai orar na escolha dos diáconos. Tentaram tirar os pastores da oração. Pedro disse, não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas, né? Escolhei entre vós 7 homens, ele dá as características. Quanto a nós, nos consagraremos, isso é, separados para oração e o ministério da pregação. Qual era a proposta da igreja? Igreja primitiva? Era ser igreja. E por consequência da igreja estar vivendo a experiência de igreja, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Tem uma frase muito importante no livro que eu gosto muito dele, que é Paixão e Piedade. O autor diz assim, ó, citando a frase de outro alguém, diz assim, ó, quando a igreja trabalha, mas quando a igreja ora, Deus. quem trabalha é Deus. Olha que coisa bacana. Então, a orientação é que nós trabalhássemos menos com a força do muque, do braço, e orássemos mais, para que aquilo que acontecer no meio da igreja fosse consequência das intervenções miraculosas de Deus a favor dela. Então, se nós mudássemos a nossa agenda para o lugar secreto, nós iríamos impactar esse estado muito rápido. A questão é que nós temos desculpas prontas, nós não temos tempo. As redes sociais vieram para desmentir isso. Nós temos tempo demais. Olha na rede social, você vai ver quanto tempo nós, jovens, estamos gastando nas mídias sociais, querendo ser influencer, né? Nada contra os influenciadores, tá bom? Mas eu fico triste quando vejo um jovem onde o propósito último da vida dele é ser só um influencer, sabe? Então eu fico triste, porque eu acho que talvez o influenciador poderia ser até consequência. Mas o nosso propósito primário tem que ser exaltarmos a Deus enquanto tempo nós estivermos aqui nesse mundo. Esse exemplo de Atos 2 que o senhor mencionou é muito interessante, pastor, quando a gente olha para o contexto de igrejas e pessoas e reuniões, enfim, que a gente clama muito por avivamento, né, por igrejas cheias, enfim, a gente quer muito mover, mas a gente não tem esse período de oração. E se a gente olha para o texto, a gente vê exatamente isso, eles estavam juntos em oração, e a partir disso, né, em obediência, aí que iam sendo acrescentadas as pessoas, estavam juntos, partilhavam pão, enfim. E da mesma forma, se for olhar para outros movimentos da história, né, Azusa, Galas, enfim, sempre a partir de um movimento de oração. E a gente não percebe isso hoje, né, a gente quer muito que aconteça algo, mas não promovemos um ambiente de oração, nem começando na nossa própria casa, dentro do secreto, igual a gente já falou do começo, nem na vida como igreja. E foi muito, muito legal esse exemplo, né, que foi mencionado pelo senhor. E aproveitando que o senhor está aqui, eu quero saber do caderninho de oração. Como a gente disse, ele foi muito comentado aqui. E qual o mistério aí em torno do caderninho? Como que ele surgiu? Como que ele funciona? Olha, quando eu me casei, eu recebi de Deus a responsabilidade de pastorear a minha esposa e, consecutivamente, no futuro, os meus filhos, que hoje já chegaram. E eu percebi que eu precisava ser pastor, não só marido dela. Então eu comecei a pensar, Senhor, como é que eu vou cuidar da minha ovelha? Da minha esposa, a minha ovelha, minha discípula. Então, eu queria montar uma conexão de oração entre eu e ela, momentos onde nós, além do nosso período pessoal, coletivamente pudéssemos orar. Então, as nossas orações inicialmente ficou muito repetitivas. Oramos pelas mesmas coisas. Eu falei, olha, vamos ampliar isso. Vamos escrever. Vamos ser mais detalhistas, né? Vamos ser mulher nesse sentido, né? Mulher mais detalhista. Vamos escrever tudo. E aí então surgiu esse nosso desafio de iniciarmos um período de oração com pedidos específicos. E isso já tem
praticamente hoje 10 anos que nós fazemos isso. Ininterruptamente. 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 Aqui e acolá tem um dia que você não consegue fazer como deveria, mas no outro dia, oração dobrada. Entendeu? Boa. Vamos orar pelas duas causas. Porque a agenda, né, frenética do dia a Sim, dia, às sim. vezes, termina não possibilitando o nosso encontro juntos para orar. Mas no outro dia a gente compensa. E aí eu comecei a anotar todos os pedidos. E o que foi gratificante? É porque você chega no final do ano e você tem que renovar. Sabe? Vamos começar o ano com um novo caderno de oração. Aí no renovar do ano, você ora e vai vendo o que Deus fez. E você fala assim, ó, não precisa mais colocar esse pedido, porque Deus já respondeu. Não precisa mais colocar essa causa, porque o Senhor já operou. E nós vamos então tirando aqueles pedidos, porque Deus já respondeu. Então se torna gratificante. Eu costumo dizer que tudo na minha vida é resultado da oração. A minha esposa é resultado de oração. O meu filho é resultado de oração. O ministério é resultado de oração. Meu segundo filho, que é a Sara, na verdade, a filha, é resultado de oração. A cura da minha esposa foi resultado de oração. E eu estou aqui hoje. E antes de chegar aqui, eu tirei um tempo para orar por vocês que estão aqui. Amém. Pedindo a Deus para nos dar graça nesse momento. Pedindo a Ele para que o nosso momento hoje pudesse ser edificante para as pessoas que vão ser atingidas por meio dele. E também que Deus fosse glorificado no nosso assunto, né? Amém. Então, esse caderno ele é fundamental. Nós não tínhamos líderes na igreja. Nós começamos a orar, Senhor, nós precisamos de líderes. Eu quero que o Senhor envie para cá líderes. E Deus enviou muitos. Chegaram todos doentes. Não sabiam que eram líderes. Mas eu estava orando por líderes. E quando eles chegaram lá e eu vi algum potencial, eu falei, opa, esse daqui é o líder. Aí eu trazia para perto, trabalhava para restaurar, curar, ressignificar a vida espiritual da pessoa. Pensa que não, essa pessoa está liderando na igreja. Então Deus levantou alguns de dentro e Deus trouxe muita gente de fora. Por exemplo, teve um concurso público, né? Lá de Paraíso e também o concurso público recentemente do estado. Aí, nossa oração lá na igreja foi a seguinte, irmãos, vamos orar para que Deus traga para essa cidade crentes para congregar conosco e nos ajudar a levar a obra avante. Ó, nós temos lá 4 famílias que nós recebemos como resultado dessas orações. No domingo agora recebemos mais uma irmã, né, que foi apossado no concurso e que está lá servindo. Então, pedir e dar-se-vos-á, não é isso que a Bíblia diz? Muitos de vocês não pedem, não recebem porque não pedem, diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Então a gente tem que apresentar tudo a Deus, né? A minha esposa tem uma frase, que eu gosto muito, ela diz o seguinte, a gente não pode ir onde as nossas orações não foram primeiro. Né? Não vá aonde a sua oração não foi primeiro. Então, eu acho isso muito importante. O senhor fez caderninho para conquistar a varoa, pastor? Caderninho, mas orei muito. Eu orei, ela caiu na besteira, né? Eu falei assim, comecei a dar em cima dela, ela não queria, né? E tal, não é meu momento. Aí eu fiz só uma pergunta para ela. Eu falei assim, você não quer perguntar para Deus se ele não está nos querendo um pro outro? Aí ela, isso faz sentido, ela falou. Vamos orar. Ó, aí, meu amigo, na oração eu ganhei. Um mês depois, 28 dias, ela estava dizendo, olha, eu entendi que é de Deus. Eu falei, rapaz, olha aí, galera, foi. você que está querendo namorar, escute essa oração que você precisa fazer. Ela falou, vamos sim. Já encaminha pro amigo, tá? Que tá Encaminha pro querendo. Já Encaminha manda o aí. vídeo, né, seus Tá amigos. escutando, né, Isa? Natália. E foi bacana porque depois a gente começou o namoro e com um ano certinho nós estávamos casando, né? Estamos aí há 12 anos caminhando juntos como família. E os caderninhos com especificidade da pessoa. Ah, eu quero um alto de olhos azuis. Bem, eu acho isso complicado. Primeiro que ele não tá tendo um homem, né? Aí tem um Tá homem bem puxado. específico. De olho Desculpa, azul, não, hein? não no sentido homem, né? Aham. Assim, eu digo homem de Deus. São Sim. poucos homens de Deus, né? Hoje, eu digo assim, se você encontrar um homem de Deus que seja trabalhador, irmã, por favor, né? Repense um pouco. Porque é o seguinte, você tem que ter na sua lista o essencial. Ele tem que ser um bom filho para ser um bom marido.
ele tem que ser um bom crente para poder ser um bom marido. Ele tem que ser um trabalhador para ser um bom marido. Entendeu? Porque tudo resume nisso. Então eu não posso ser um bom marido sendo um mau cristão. Percebe? Eu não posso ser um bom profissional sendo um mau cristão. E eu entendo que isso é salutar. Então eu oriento sempre as moças e os rapazes, mas nas moças é um pouco mais complicado, porque o número de homens disponíveis dentro da igreja Bem reduzido. é bem menor, né? E são mais seletivas também. As mulheres são mais seletivas, mas elas estão certas, Tá certo. né? Se for com esses critérios. Agora, Não pode olho ficar, azul. só não pode ficar só no só eu quero amigo, só o né? olho azul, cara musculoso e tal. Olha, irmão, olha. Às vezes o Serro tá na frente, né? E aí, não, é só meu amigo. Tá perto, Tá né? E a pertinho. pessoa não vê. Mas o senhor colocou lá a loira dos olhos claros. Não coloquei. Deus foi gracioso. Vamos pensar assim. Eu sempre falei assim, eu quero uma mulher. Eu não quero uma namorada, eu quero uma mulher. Eu sei que para casar eu tenho que namorar, mas eu não quero gastar tempo. Porque o namoro com quem você não vai casar é perca de tempo. Esse é um Percebe? ponto importante. Isso é um ponto importante. Aí eu pedi a Deus, me dê a mulher que é para eu casar. E aí, nesse período, eu pedi para Deus que fosse uma mulher que entendesse o propósito da minha vida, que era o ministério. Eu ia viver para isso, então eu queria alguém que amasse a obra para andar comigo e alguém que fosse leal a Deus. Porque a pessoa que é leal a Deus, você tá com o coração em paz em relação a ela, né? Que amasse a Deus mais do que me ame. Entendeu? Porque esse é o grande erro às vezes. A pessoa que é um cara que ama muito ela ou vice-versa, a pessoa não ama a Deus. Então, assim, eu pedi só isso. Aí Deus deu bônus. A loira de olho azul, né? E com uma série de outros atributos que me contemplaram muito bem no decorrer da minha vida. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não vem desgosto. Se eu pudesse voltar atrás 10 vezes eu queria a irmã Anaísa do meu lado. Viu? Muito bom. Muito bom. Pastor, isso, já que a gente tá nesse assunto, né? Que não deixa de ser sobre oração. Um conselho, pastor. Eu acho que ele tá querendo ambientar o coração de todo mundo, né? O do solteiro. Com certeza. Certo, Graças a Deus, meu já foi ambientado. Amém. Mas se eu puder deixar um. E bem ambientado, Bem viu? ambientado, obrigado, senhor. A vitória é minha. Boa, a vitória é sua. Se um conselho, pastor, para quem busca uma esposa, esse ponto que o pastor mencionou foi bem legal, porque geralmente o que a gente vê é isso, né? Estou buscando um namorado, estou buscando uma namorada, mas isso que o senhor falou é muito legal, né? A oração, Senhor, me dá uma esposa, né? Me dá um esposo e não apenas um namorado. E um conselho como busca de oração realmente, né? Para quem deseja encontrar a pessoa certa. Primeiro seja a pessoa certa, né? Eu acho que a gente não precisa só buscar uma pessoa de Deus. A gente precisa buscar uma pessoa em Deus. Tem muita gente de Deus que não é de Deus para você ou para outro alguém, percebe? Talvez aquela pessoa que é de Deus para outra pessoa. Então eu acho isso importante. Aí, tratando-se desse assunto, eu acho que seria muito importante que a pessoa que vai orar a Deus pedisse um verdadeiro discípulo do Senhor, né? Para a vida dele e para a vida dela. Porque tem dias na nossa vida que ter alguém que vai pegar na nossa mão e orar conosco vai fazer toda a diferença. E a outra dica que eu sempre deixo para o povo é: elimine da sua vida todo e qualquer candidato ou candidata que não esteja amparada no que a Escritura Sagrada diz. Então hoje tem a moda do namoro de julgo desigual, né? O namoro evangelístico. Senhor, vou ganhar o corpo para mim e a alma para o Senhor. Já vi essa modalidade, demais. né? Essa Isso ainda não tinha ouvido não, do corpo da alma. O corpo é meu, Senhor, a alma é tua, né? Geralmente isso dá lágrimas. Muitas lágrimas. Eu não recomendo. Porque assim, primeiro porque você se opõe ao que a Escritura está dizendo. Deus quer que uma pessoa de Deus se relacione com uma pessoa com os mesmos propósitos. Segundo, porque você compromete a sua linhagem. Você quer filhos. Você casou com um espírita. Aí você fala de Jesus. O espírita vai falar de quem? Allan Kardec. Percebe? Você fala de ressurreição.
o Espírito fala de reencarnação. Essa criança que cresce nesse lar, ela vai crescer minimamente confusa. Eu tenho que seguir o Deus de quem? Da mamãe ou do papai? Então você compromete a sua linhagem. Terceiro, você traz muito sofrimento. Nesse período pastoral eu tenho acompanhado muitas santas mulheres sofrendo muito por consequência de terem homens do seu lado que não eram homens adequados, sabe? Teologicamente falando, biblicamente falando. Aí você imagina a irmã chegar do culto, alegre, chega em casa e vê o esposo chegando do boteco, bombeando as pernas, desculpa a expressão, vomitando dentro de casa. Quem é que vai ter que limpar? O bêbado? Não, ela. Então assim, eu diria que você tem que eliminar qualquer possibilidade de um relacionamento que esteja fora dos padrões de Deus. Olha, Deus tem o melhor para nós. Ele não quer cortar o seu barato. Ah, Deus... Não, ele quer o melhor para você. Quando ele fala isso, ele sabe que é o melhor. Então eu daria essa segunda recomendação. E aí, pedir a Deus, né, para dar sabedoria, para quando a benção passar, não perder. Tem gente que fica, na sua linguagem, escolhendo perfeição. Gente, não existe isso. Presente Eu de não Deus. sou o homem com quem minha esposa casou. Isso parece confuso, né? Não. Eu sou outro homem. Eu fui aperfeiçoado por ela. A Anaísa de hoje não é a esposa com quem eu me casei. Ela foi aperfeiçoada por mim e pelo nosso relacionamento. Nós não começamos prontos. Nós fomos nos aprontando com o passar do tempo. Então tem coisas que é um processo. Tá bom? Você não vai encontrar a pessoa ideal. Você vai encontrar a pessoa real. Tá bom? E as pessoas reais, elas têm defeitos. Tá bom? Elas têm defeitos, né? Elas discutem, elas às vezes se chateam, elas ficam chateadas, zangam, e se não tomar cuidado fica até sem falar, né? Então a gente precisa entender que esse é um processo necessário. Fica E a é dica. Deus que dá, viu? Lá em Gênesis foi Deus que trouxe a mulher para o Adão. Viu? Tá aqui, deu a mulher para Adão. Se você disser para sua esposa, você é um presente de Deus, pode falar, é verdade. Viu? A herança e os bens vêm como... a casa e os bens vêm como herança dos pais, diz Provérbios, mas a mulher prudente vem do Senhor. É o Senhor quem manda. Amém. Não é a mulher, não, é a mulher prudente. Aham. Observe. Te amo, amor. Fica a dica. Chegamos ao fim. Mais Nossa, um e que podcast. conversa boa, hein? Aulas. Aprendemos muito. Passou rápido, já passou? Passou Que rápido. coisa. Mas fica o Coisa convite para o senhor retornar aqui. Amém. Galera, muito obrigado para você que esteve aqui conosco hoje. Pastor Hernandes, muito obrigado. O Lima Lopes, não o Dia Lopes. Lima Lopes. E antes do início aqui, a gente conversava nos bastidores sobre a rede social, né? O pastor é um cara bem antenado na rede social e eu gostaria que o senhor deixasse, olhando para aquela câmera, a sua rede social para quem desejar acompanhar o senhor. Meu Instagram é Nai Inandi, tá bom? É meu e da minha esposa, porque nós usamos juntos, tá bom? Então você pode nos seguir lá se quiser, vai ser bom. A gente sempre tá postando conteúdos lá, normalmente com um propósito de edificar a vida daqueles que por ali passam, tá? Quero dizer também, agradecendo vocês, que é um privilégio estar aqui com vocês. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa tão bela, tão bonita. E acredito que muitos frutos virão como resultado desse árduo trabalho que vocês estão fazendo em benefício da espiritualidade da nossa juventude. Deus Amém. abençoe Glória a vocês. Amém, pastor. Já sabem, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber mais episódios aí em primeira mão. Curta, comenta e compartilha para pelo menos 10 amigos. Deus abençoe a sua vida. E siga o Instagram da Jubato. Olha, hoje eu vim caracterizada. Somos- Somos Olha Jubato. só, Somos todos jubatos. arrasou. Valeu, galera. Papo jovem. Papo jovem.